Olá, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite, querido irmão, irmã que está acompanhando essa aula aqui de Gênesis que nós vamos iniciar hoje. Nós temos aqui estudado o livro de Gênesis, estamos aqui já no capítulo 14, né? Estudamos bastante coisa já até aqui e hoje vamos continuar a falar um pouquinho a respeito de Abraão, quando os reis do Oriente, né, ali da Mesopotâmia, vêm contra Sodoma e Gomorra e Abraão intervém e acaba resgatando seu sobrinho Ló e todo o povo que tinha sido levado diante desse exército. A gente vai ver os detalhes desse texto, né? Gênesis capítulo 14, do verso 1 até o verso 16, ok? Antes de a gente começar, de fato, essa aula, feche seus olhos onde você está, coloque-se na presença do Senhor, que Ele possa falar contigo, te ensinar a respeito desse texto que nós vamos estudar hoje. Um texto muito relevante para o desenvolvimento da história dos patriarcas, desenvolvimento da história bíblica. Há muita coisa aqui que nós aprendemos e podemos levar para interpretar o resto da Bíblia. Então, um texto chave aqui também a intervenção aqui de Deus para Abraão, ok? Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus querido, de graça, de poder, de glória, de majestade, Deus que nos ensina, nos ama, que em nome de Jesus esse tempo seja de estudo, de conhecimento, do transporte da Tua Palavra à nossa mente, ao nosso coração. O Senhor fale conosco, que a nossa mente, o nosso coração possa permitir estar aberto. Leva cativo, Senhor, o trono da Tua graça, o nosso pensamento, o nosso coração, e que tudo seja proveitoso para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que seja a Tua palavra, que não seja aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu acho, ou a visão de homens, mas que seja a visão do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra passada para o Teu povo nesta aula de hoje, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos que o Senhor esteja presente em todo o decorrer dessa aula, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, um texto peculiar, um texto não muito difícil de interpretação, que ele é recheado de fatos, mas com um enredo histórico muito grande, né? Vamos ler o texto então, para que vocês tenham uma noção daquilo que de fato vai acontecer nesse texto, né? E que para que vocês já estejam em mente aquilo que talvez eu vou comentar um pouquinho antes de expor cada parte desse texto, tá joia? Então, o versículo 1, no capítulo 14 de Gênesis, vai dizer assim: Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Brisa, rei de Birsa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que também é chamado de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer. Porém, no 13º eles se rebelaram. No 14º veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim e os Zuzins em An e os Emins em Savé, Kiriataim e os Oreus no seu monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que moravam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim e de Bela e de Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora,
o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e o restante fugiu para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e do seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram os seus bens, os bens de Ló, né? Verso 13. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Ané, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abraão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Robá, que ficava ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Um texto um pouco extenso, cheio de nomes. Se você está à procura de um nome, esse é um bom texto, né? Kedorlaomer é um nome, show de bola. Na aula anterior, no texto anterior que a gente falou, nós vemos como Deus aparece para Abraão pela terceira vez e fala a respeito da promessa que ele havia feito de dar uma terra, de dar uma descendência para Abraão. Isso aconteceu depois que Ló se separou dele, né? E Abraão dá o direito de escolha à terra para Ló, e ele escolhe as Campinas do Jordão, que ficava ali ao sul do Mar Morto, onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que era uma terra muito fértil, muito verde, que se assemelhava ao jardim, e como no Egito, de tão irrigada, de tão fértil que ela era, né? Cidade, Sodoma e Gomorra, cidade essa que tinha fama de ser habitada por gente com conduta moral oposta àquilo que Deus tinha para o seu povo, né? A palavra de Deus diz que eles faziam coisas que desagradavam a Deus, né? A fama da cidade era muito conhecida naquela época, né? E a gente vai explorar um pouquinho mais disso lá no capítulo 19, quando a gente falar de fato da destruição de Sodoma e Gomorra, a respeito desses detalhes. Mas o lugar era fértil, belo, e Ló, guiado pelos seus olhos, pela sua ambição, né? De extrair daquela terra as melhores riquezas, de enriquecer ainda mais, ele vai para aquele lugar com esse pensamento e ignora a fama e aquilo que desagrada a Deus ali naquela região, né? Abraão fica ali em Betel, e Deus fala com ele pela terceira vez. Foi o texto que nós vimos na última aula, né? Reafirma sua promessa a ele de descendência da terra, inclusive aquela terra que Ló estaria naquele local, que Deus daria também aquela terra a Abraão, né? Sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra, né? Manda Abraão peregrinar por toda a terra, por toda a extensão de norte a sul, né? Que era um costume comum que nós vimos naquela época, para que se as pessoas tomassem posse da terra, né? Então Deus manda Abraão fazer isso, né? Percorrer a terra, para que pela fé na promessa de Deus ele possuísse aquela terra, né? O que de fato só se concluiria alguns séculos depois, né? Com o povo ali saído do Egito, depois de ter ficado 400 anos ali, né? E se aumentado muito o seu número, né? E diante disso, então, ele percorre, né, toda a terra, obedece a Deus, e ele vai até o sul, em Hebron, no Carvalhal ali, né? Com autorização, negociação. A palavra de Deus diz que ele negocia, ele tem aliados ali. Possivelmente compra um pedaço daquela terra, né? Era um homem muito rico, negocia as alianças políticas, militares, a gente vai ver no texto de hoje, né? E se estabelece ali em Hebron, então, no Carvalhal. E o texto, então, inicia aqui dizendo que diante daquela região ali onde estava
Sodoma e Gomorra, né? Onde morava Ló ali, a primeira relato da Bíblia, acontece ali diante de uma guerra, né? Verso 1 fala que então uma guerra vai acontecer ali, né? Então essa guerra era estipulada por 4 reis, né, que vinham ali do norte da Mesopotâmia, contra os 5 reis das cidades cananitas ali da região onde Ló morava, né? Esses nomes bonitos, eu não vou repetir aqui, são os trava-línguas, né? Então, o versículo 1 aqui, Anrafel, Arioque, Elazar, Querdolaomer, Tidal, Goim, todos esses, né, eram reis mesopotâmios. E aqui os outros reis de Sodoma, Gomorra, rei de Semeber, de Bela, que era chamado de Zoar. Então há uma guerra entre 5 reis contra 4, né? Ou seja, 5 reinos cananitas e 4 reis da Mesopotâmia, ok? O que esses reis queriam, né? Qual era o objetivo dessa batalha em si, né? Primeiramente a gente precisa falar que Ló, ele estava no meio dessa guerra, né? E nós vimos pelo texto que ele acaba perdendo seus bens, quase perde a sua vida, perdeu sua liberdade, sendo levado como refém, como escravo. Mas a misericórdia de Deus, Abraão, seu tio, vai ao seu encontro, vai ao seu resgate, vai ao seu socorro, ele recebe a misericórdia e é libertado, né? É disso que o texto vai se referir nesse trecho que nós vamos estudar. Mas algumas observações aqui antes de entrarmos no texto por si só, alguns dados históricos a respeito dessa época, para dar um pano de fundo para que vocês entendam então aqui essa questão, ok? Os nomes desses reis mesopotâmios, né, eles não aparecem na literatura extra-bíblica, o que significa, na história encontrada ali naquela região, na história mesopotâmica, esses reis, esses nomes, eles não aparecem como algo que foi transcrito, foi registrado, né? Mas cabem muito bem na Idade de Bronze, que era a época ali onde ele estava, do tempo dos patriarcas, né? Que foi relatado aqui nesse texto que a gente viu, e na história extra-bíblica esses nomes são completamente viáveis para a época, né? Os nomes e os lugares mencionados são nomes bastante conhecidos da arqueologia, e isso acaba trazendo um pouco mais de veracidade ao nosso relato, que é considerado muito antigo aqui, esse relato dessa primeira guerra nos tempos de bronze, né? Na época de bronze, na época dos patriarcas que nós estamos vendo aqui. Um desses reis citados aqui nesse texto, né? Eles eram não tinham reinados, né? Não existia um conglomerado de cidades, né? O nome rei era dado àqueles que eram governantes das cidades, né? Não existiam impérios naquela época onde os soberanos reinavam sobre um conjunto, sobre muitas cidades. Não, o rei era um governante de uma cidade ou uma cidade-estado que tinha o seu próprio exército, era autossuficiente e às vezes entrava em coligações militares para proteção comercial ou proteção mesmo militar com outras cidades, fazendo uma espécie de confederação de umas cidades em função dos interesses mútuos ali, né? Então, qual era a razão desses reis, né? Por que não era um imperador que governava 5 reis, né? Não existia esse conceito de polis ainda, né? De multicidades governado por um soberano só. Aqui cada um tinha o seu governante, cada um respondia para uma pessoa, cada povo respondia para o seu soberano, né? E esses povos eram divididos entre cidades e eles se uniam por ter interesses em comum, né? Enfim, existiam 4 reis aqui coligados, né? Há 12 anos atrás e entrado ali no Vale do Rio Jordão, conquistado toda aquela região e subjugado os reis das cidades cananitas ali, a qual o texto fala, né? Onde Ló estava ali alocado, né? Em Sodoma, obrigando essas cidades então talvez a pagar tributo, né? Talvez óleo, trigo, betume, uma espécie de asfalto que era muito abundante por ali, né? Nós vemos no texto também que o vale onde eles vão lutar
recheado, cheio desses poços, né, de betume. Portanto, eles foram subjugados e se tornaram vassalos dessas outras cidades que estavam mais ao sul, né, ali na Mesopotâmia. E aí, o mais provável é que isso tenha acontecido antes de Ló ter ido para lá, para essa região. Essas cidades já eram vassalas durante um período, e a Bíblia nos fala que eles estavam sujeitos ali por 12 anos, né? E a briga entre os reis das cidades eram episódios comuns, né? Na briga por pasto, por terra, por água, por rebanho, exatamente como aconteceu com os pastores ali de Ló e de Abraão. E essa história aqui ela só é contada, ela só é enfatizada aqui no texto bíblico em função que Abraão está envolvido nela e ela tem um aspecto que vai influenciar diretamente na história da salvação e do povo de Deus que está aqui. Pois senão, esses relatos eles não seriam adicionados aqui na Bíblia, né? Então, Abraão, escolhido de Deus para ser o ancestral do povo que portaria a esperança do Evangelho, aqui estavam envolvidos em todo esse conflito, em função de Ló estar sendo levado como escravo. E aqui nós já tiramos uma lição que vai permear toda a palavra de Deus, e algo que a gente precisa ter muita clareza diante de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta, ok? Então, os fatos históricos são relatados, só são relatados, só importam, só de fato ganham relevância na Bíblia, né? Para serem registrados ao se relacionar com a história da redenção. Se não houver alguma conexão com a história da redenção, a Bíblia não lhes dá valor. Ou seja, a Bíblia, apesar de um livro histórico, ela conta a história da redenção do homem, ela não conta uma história geral da humanidade, né? Aqui, principalmente nesse período, a Bíblia já está olhando para a formação do povo de Deus, que através de Abraão deixou aquela espécie de relato geral que aconteceu até o dilúvio da formação dos povos, e aqui ele vai se inclinar, vai se fechar aqui para a construção do povo de Deus de fato, ok? Então, não se engane achando que todas as evidências históricas vão estar na Bíblia, né? Não estarão, apenas aquelas que se relacionam com a história da redenção e através dos homens e mulheres de Deus que participaram dessa história da redenção, ok? Então isso é importante a gente entender, que muitas vezes a gente tem alguns questionamentos, por exemplo, por que Deus não fala a respeito dos vikings, do que aconteceu com os dinossauros, o que aconteceu aqui, não fala sobre tatuagem, não fala sobre a guerra nuclear do nazismo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Porque esses fatos não se conectam com a história da redenção, ok? Eles não se conectam com alguém que esteja envolvido na história da redenção até a chegada de Cristo e também no Novo Testamento. Ok? Então essa informação é importante para que a gente leia e veja a Bíblia de uma outra forma, de uma forma onde nós precisamos estudá-la, precisamos conhecê-la para conhecer aquilo que Deus quer de cada um de nós como povo de Deus, ok? Então do verso 1 ao 11 aqui nós vamos ter alguns detalhes dessa guerra, desses reis e de tudo mais, né? No verso 1 já começa assim, naquele tempo, né? Está relacionado ao verso anterior, ao capítulo anterior, que nós vemos que Abraão estava morando em Hebrom e ali ele se estabeleceu, ali ele se instalou, né? Então era nesse tempo, né, onde Abraão tinha se estabelecido ali em Hebrom, feito a aliança com aquelas pessoas que a gente já vai falar deles aqui, né? Que o texto também trata a respeito disso. Então era nesse tempo em que Abraão se instalou ali em Hebrom e houve uma continuação desses fatos, né? Essa guerra foi iniciada pelos 4 reis do Oriente
e ali que ficavam meio que no norte a nordeste ali da Mesopotâmia, né? Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, né? Esse texto aqui vai falar um pouquinho a respeito dessas regiões que se tratavam ali da Mesopotâmia, né? Anrafel, rei de Sinar, Sinar era Babilônia, né? Uma cidade ao sudoeste ali da Mesopotâmia. Arioque, rei de Elazar, Elazar era uma cidade que ficava ali no nordeste, né, da Mesopotâmia, né? Que é a atual Turquia, onde nós podemos localizar ali no mapa na atual Turquia, ok? Kedorlaomer, rei de Elão. Elão era uma cidade situada a sudeste ali da Mesopotâmia, que é parte hoje do moderno Irã. Então, aquela região ali existia esse rei, né? Tidal, rei de Goim. Goim é uma palavra hebraica para nações. Possivelmente era um reinado poderoso, onde tinha várias cidades em seu poder, né, por ter esse nome, né, de Goim, mas nós não conseguimos determinar ao certo qual cidade era essa, onde era a sua localidade, né. E eles foram, esses 5 reis, esses 4 reis ali da Mesopotâmia, daquela região ao norte de Canaã, eles foram, de fato, confrontar os cananitas ali que ali estavam, né? Os 5 reis da planície ali do Jordão, as cidades cananitas, né? Verso 2 vai tratar isso, né? Que eles fizeram uma guerra contra Bera. Bera era rei de Sodoma, né? Onde Ló estava ali naquele local, né? Birsa, rei de Gomorra, uma cidade próxima ali a Sodoma, né? Sinabe, rei de Adimá, outra cidade próxima ali a Sodoma. Semeber, rei de Zeboim, outra cidade, e o rei de Bela, também chamada como Zoar, né? Que entra na história aqui onde Ló vai fugir depois da destruição de Sodoma, lá no capítulo 19, né? E Zoar vai ter esse significado de pequena, né? Pequena cidade, né? Como se ele falasse, olha, eu vou ir para Zoar, para aquela cidade, para Bela, naquela cidade Zoar, né? Na cidade pequena, na pequena cidade, na cidadezinha, talvez. E aí ela é retratada aqui como Zoar, ok? Então, 5 reis cananitas se juntaram com suas forças militares ali no Vale do Sidim, né? No verso 3 vai falar a respeito disso, onde fica o Mar Salgado. O Mar Salgado nada mais é do que o Mar Morto, né? Conhecido pela alta concentração de sal que tem ali, né? Cerca de 10 vezes mais salgada do que os oceanos. Portanto, Mar Morto, porque pouca coisa sobreviveria ali naquele mar, né? Diante de uma vida marinha normal. E por isso ele é chamado então de Mar Morto, né? Mistério para nenhum, não precisamos nos alongar tanto assim diante disso, né? O Vale de Sidim fica ao sul ali do Mar Morto, né? Mais abaixo para o lado sudoeste. Eu vou colocar o mapa aqui que nós vimos na semana passada a respeito disso. O Vale de Sidim, né, vai ser aqui, ó, praticamente onde fica na imagem à direita, onde fica aqui essa terra dos filisteus aqui, né? Isso eu estou deduzindo, tá? Eu não tenho certeza a respeito disso, mas aqui está o Mar Morto e ele fica, a palavra aqui diz que ficava, deixa eu localizar aqui de novo, Vale de Sidim, ao sul do Mar Morto, né? Então, ficava aqui, ó, um pouco abaixo aqui do Mar Morto, né? Onde tem aqui na imagem da direita, está escrito Sodoma, que ficava ao sul, né? Possivelmente aqui perto onde está essa escala de 20, né? Nesse vale entre duas encostas aqui, nós podemos ver uma área mais verde aqui num vale, né? Uma montanha do lado direito, uma montanha do lado esquerdo,
aqui no Negueb, né, no lado esquerdo, e essa estrada real, que daqui a pouco a gente vai falar dela, que é o caminho que esse exército vai percorrer, ok? Então, só para vocês se localizarem um pouquinho aí, diante do mapa, da região onde é que eles vão se concentrar para de fato guerrear, ok? Então, aqui nesse local, né, no Vale de Sidim, mais para o lado sudoeste, possivelmente a posição de guerra, porque sabiam que seus inimigos estavam chegando ali, né? E eles falam por quê, né? Por que estão se armando para a guerra? Verso 4 vai dizer que 12 anos eles serviram a Kedorlaomer, né? Porém, no 13º eles se rebelaram, né? Ou seja, depois de 12 anos subjugados, pagando impostos, eles se rebelaram no ano seguinte. Possivelmente eles não queriam mais pagar o pedágio aqui, né, da sua produção, dos seus frutos, do seu gado, das suas riquezas, de tudo que eles produziam, né? Não queria mais ser escravo, se sujeitar às outras nações, então se ajuntaram e foram à guerra. Se prepararam, pois sabiam que essa atitude ela não ia ficar impune, né? Que o exército iria dos reis lá em cima ia combatê-los, né? No 14º ano, verso 5, né, veio Kedorlaomer, que era o soberano aqui, que exercia essa soberania sobre os povos aqui da região de Sodoma, né? E aí ele se junta com alguns outros reis, faz um exército de coalizão e vem combater toda essa rebelião que acontece ali, né? Então, ele se juntou com mais 3 cidades e vieram esmagar essa rebeldia, né? Até o verso 7 diz que eles avançaram ali os seus domínios, derrotando quem eles encontrassem pela frente, né? Aqui no verso 5 ele vai dizer que os reis estavam com ele, derrotando os Refaíns em Astarote e Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savec Kiratim, os Zoreus no Monte Seir, e até El-Paran estar junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, conquistaram toda a terra dos Amalequitas, dos amorreus, que moravam ali em Razon Tamar, né? Então, o que de fato esse povo está fazendo ali naquele lugar, né? Eles estão passando a espada em quem estiver no caminho, né? Em quem estiver pela sua frente, né? Esse relato, né, retrata aqui o poder desses reis, né? Esses reis, eles não estavam para brincadeira, não. Eles não estavam fazendo sala para ninguém. Eles desceram e acabaram fazendo todo mundo que estava no seu caminho, eles acabaram combatendo todo esse povo, né? Esse relato aqui, né, onde verso 7 aqui, né, diz que eles avançaram nos domínios derrotando quem eles encontraram pela frente, né? Tem um ponto aqui, né? Deixa eu só achar essa referência dos Refaíns aqui no finalzinho do verso 5. Derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, né? Os Refaíns, aqui ele é traduzido pela Septuaginta como homens de grande estatura, gigantes, de onde possivelmente veio a origem dos gigantes filisteus, onde veio Golias, né? Esse relato retrata o poder desses reis, né? Que eles eram muito bem equipados e muito bem treinados na arte da guerra. Ou seja, nem os gigantes de Refaim, ali em Asterote, conseguiram parar a força e o poder deste exército, né? Então, por onde passaram, eles subjugavam os povos, e para destacar, então, também a história
do poder e que não era um exército qualquer, não eram umas pessoas qualquer, não eram uns fracotezinhos camponeses com enxada na mão, não, eles eram doutos na guerra, eles tinham muitos elementos que os capacitavam diante disso, e a contraponto também para destacar depois o quanto o exército de Abraão, com seus 318 homens, né, diante desse poder apresentado aqui, né, diante desses exércitos dos 4 reis, e como 318 homens vai vencer este exército numeroso e tão poderoso, né? E aqui a gente pode ser apresentado em contraposto com a fidelidade e a força do Deus verdadeiro que estava com ele, né? Com esses 318 vai derrotar homens de um exército poderoso. Essa coligação não podia ser facilmente derrotada assim, né? Essa coligação foi derrotada porque Deus estava com Abraão, né? Tudo que está no caminho esse exército conquista, só o poder de Deus que não estava que estava em Abraão e os seus 318 poderia dar aquela vitória, né? Então, esse texto ele relata e deixa muito claro toda esse poder militar, toda essa questão, exatamente para, de fato, eles conseguirem, a gente consiga expressar de fato aquilo que Deus fez através de Abraão diante daqui. Né? Esse é o ponto dessa narrativa, né? Um pouco de curiosidade quanto ao caminho que esse exército fez, que se chama ali Estrada do Rei, que é um caminho que liga a Mesopotâmia ao Egito, né? Que passava exatamente ao lado do Rio Jordão e do Mar Morto, né? Os aliados descem por essa estrada, às margens do Jordão, pela estrada real, até o sul de Sidim, né? Então vou colocar de novo um mapa aqui para vocês verem, né? Aqui na esquerda, no mapa da esquerda, tem frisado aqui essa estrada real, né? Está ao sul aqui, né? O Egito, e aqui acima ao norte, eu entendo que está na Mesopotâmia, aqui no Vale do Rio Jordão, ok? Aqui perto de onde está escrito Gileade. Então eles desceram combatendo todas as cidades que estavam no seu caminho, aqui no sul, no Vale do Sidim, né? Que onde estava de fato concentrado o exército dos 5 reis ali cananitas, né? Então essa é a ocorrência geográfica aqui da onde de fato eles estavam percorrendo, né? Aqui nós podemos ver no da direita, né? Algumas cidades aqui que é citada aqui em Asterote, onde começa aqui em Basal, ao sul aqui de Manassés, um pontinho bem aqui em cima é Asterote, né? Então possivelmente eles foram descendo até se encontrar aqui no vale de Zoar aqui, né? Onde eles estavam, bem aqui embaixo do Mar Morto, ó, tem Zoar, né? Aqui, todo esse caminho eles percorreram, derrotando todos os povos que estavam no seu caminho, subjugando e levando como escravos todo esse povo, até se encontrar de fato com Abraão, que estava aqui em Hebron, né? Um pouquinho aqui, ó, no mapa da esquerda, no meio do Mar Salgado aqui, né? Ó, em Hebron, em Manre, no Carvalhal aqui, onde Abraão estava de fato, ok? Espero que tenha ficado claro aqui, para vocês visualizarem um pouquinho desse mapa, para entender o caminho, mais ou menos, que esse exército havia feito, ok? Opa! Então, os aliados descem por essas estradas, às margens do Jordão, até o sul, lá em Sidim, né? E depois, à esquerda do mapa ali, voltando para casa, quando Abraão os persegue e os derrota, e vamos ver isso um pouquinho mais adiante, né? Versículo 8 vai dizer assim: então
Saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Adimá, Zeboim, de Bela e Zoar, para batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, e contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Então, o que a história aqui, né, Moisés, ele está relatando de fato o que estava acontecendo novamente aqui nesse período, nessa transição. E aí, os exércitos chegam então ali no Vale de Sidim, se enfrentam, né, os exércitos dos 5 reis cananeus, entram em combate com os 4 reis mesopotâmios, e por mais que fossem numerosos esses exércitos aqui os reis cananeus, né, eles entram em combate e perdem essa batalha, como a gente vê no verso seguinte aqui já, né? Porque estavam sendo castigados por Deus, possivelmente, né? Isso não fica dúvida ali no capítulo 13 que vemos anteriormente, onde diz que eles eram maus e perversos e grandes pecadores diante de Deus, né? Então esse texto vai mostrar que Deus levanta outras nações como instrumento da sua ira, né? Para combater, punir essas nações, que é o caso aqui dos 4 reis mesopotâmios, né? Quando os 5 reis veem que a derrota ela é inevitável, né? Ou seriam mortos ou capturados, eles fogem, caem ali nos poços de betume, né? Outros fugiram para o monte, conforme está ali no verso 10, né? O monte que eles fugiram possivelmente era o monte de Moabe, que estava ali próximo daquela região, né? E depois, então, verso 11, eles saquearam a cidade, né? Pegaram os bens, ou seja, ouro, prata, gado, roupas. Diz que levaram seus mantimentos e que seriam os estoques de cereais, sementes, de trigo, frutos, levaram tudo, né? Como uma praga de gafanhoto, assim, eram eles um exército que pegava os seus espólios, né, da guerra. É um despojo que fazia parte da guerra, né? E também levaram muita gente como escravo e, naturalmente, começaram a fazer a volta para casa. Eles queriam voltar pelo Oriente, levando todos os escravos, gados e tudo mais que eles haviam saqueado, né? E aí no verso 12 vai dizer a respeito de Ló, que Ló estava incluso em todo esse saque, em todo esse despojo, e ele é levado com todas as suas riquezas, né? Enquanto ele morava ali em Sodoma, né? Verso 12 vai dizer que apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e de todos os seus bens, e então partiram, né? A essa altura Ló já estava se instalando, né? Já tinha se instalado ali em Sodoma, né? Na última vez que nós vimos, ele acampava em tendas próximas ali à cidade. E aí, nessa altura, ele já estava se instalado no centro da cidade. Como um homem poderoso, rico que era, possivelmente tinha influenciado as pessoas ali daquela região. E ele foi avançando e se tornou um bom negociante, fazendo negócios ali, uma cidade bem estruturada que era Sodoma, né? O texto então vai nos falar ali que bebi uma água aqui, gente, deu uma engasgada, por isso meu olho está vermelho, lacrimejando. Então o texto vai retomar aqui, né? Ló então é levado como escravo, seus bens também foram levados. Aqui no verso 13, né? Verso 12 fala que ele já começa se apossar das coisas de Ló e ele é levado, né? Ele já estava situado, já estava habitando ali na cidade de Sodoma, né? Então, Ló é levado como escravo, seus bens foram levados, tudo que ele havia conquistado ali em Harã, quando o pai de Abraão morre, seu pai também, né? Ele herda tudo que quando eles adquiriram, passaram ali pelo Egito, no dote que Faraó deu a eles, naquela
confusão que eles fizeram com Sarai, né? E isso, então, que fez dele um homem muito rico, né? Ele tinha muita riqueza, muito gado, muitos servos e muitos escravos. E tudo isso que ele tinha ganhado, agora ele vê sendo levado, né? Talvez passou pela sua cabeça, por que eu escolhi essa cidade, né? Que Deus já tinha abominado, né? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Por que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Fui guiado pela minha ambição, pelos meus olhos, pela beleza, pela fertilidade desse lugar, e no final os homens perversos estavam habitando, e cedo ou tarde o juízo de Deus ia me atingir, e ele chegou nesse momento, né? Aquela cidade novamente foi subjugada, eles foram levados como escravos, né? Então, nesse momento onde tudo parece perdido, tudo aconteceu, tudo parece inevitável, no verso 13, então, começa com a palavra porém, né? Então Deus começa a agir. E Deus é bom. Deus é muito bom. Começa com a palavra porém, né? Quando há uma situação desenhada, quando há um desfecho já praticamente garantido, né? Deus age e há uma transformação naquela situação por inteiro, né? Esse porém na Bíblia sempre marca a ação de Deus diante da situação de desespero dos homens, né? Então, em toda a Bíblia nós vamos ver, olha, Daniel, porém, honrava ao Senhor, mas ele não se inclinou ao rei ali, né? Onde ele foi levado para a Babilônia e foi jogado na cova dos leões. E o que é que Deus fez, né? O honrou, tirou de lá, e Deus começa a agir. Em toda a palavra de Deus, onde o desespero começa, onde as esperanças já se terminaram, o desfecho está de fato a cumprir, o porém de Deus entra, né? O agir de Deus sobrenatural entra, e ele está à disposição na nossa vida ainda hoje, né? A palavra de Deus aqui no verso 13 conta que alguém, possivelmente próximo a Ló, né, consegue escapar, né? Vamos ver o verso 13. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu, e este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner, os quais eram aliados de Abraão, né? No verso 13 aqui, então, possivelmente alguém próximo a Ló escapa, alguém que sabia dessa relação de Ló com Abraão, essa relação íntima, essa relação que de fato fazia com que eles pudessem fazer alguma coisa, né? E foi pedir ajuda para Abraão. Abraão era um poderoso patriarca que se estabeleceu ali no Carvalhal, e é a primeira vez que ele é chamado de hebreu, né? Descendente de Éber, né? Abraão é chamado assim em distinção aos outros povos que estavam ali. Então existia os mesopotâmios, os reis daquela cidade, dessa, daquela, os cananitas, dessa e dessa, mas Abraão aqui é chamado de hebreu, para indicar que ele representava uma linhagem santa, a linhagem do Deus Criador, né? Que era o rei, o guia daquela nação a qual Abraão representava, né? O texto diz a respeito das alianças, dos aliados de Abraão, possivelmente eram as alianças políticas, militares, econômicas, uma parceria multilateral, né, de proteção, de ascensão, de enriquecimento. Lembrando que Abraão tinha um grupo grande, de mais de 600 pessoas ali com ele, e esse acordo para assentar toda essa gente, para eles estarem ali, né, com toda aquela gente, de fato é preciso fazer alianças, pedir permissão para proteção, autorização diante de uma terra estranha. Precisava fazer acordos para que ele pudesse ocupar, utilizar aquela terra, talvez pagar algum tributo, adquirir aquela terra. Nós não sabemos ao fato, mas ele tinha uma aliança com o pessoal de Hebron ali para permanecer ali, e chegou até lá essa notícia que seu sobrinho estava sendo levado como escravo, né? Então,
Abraão vai sair à defesa do seu sobrinho para resgatá-lo, né? Uma surpresa aqui nesse texto é que Abraão, até então, ele é apresentado como pacífico, né? E vemos aqui através do verso 15 que ele tem uma certa experiência na guerra, essa face mostrada aqui no texto. Vemos que ele tem uma estratégia, sabe como conduzir os guerreiros, e vemos que ele sai com seu povo para guerrear, né? A palavra de Deus aqui diz que ele escolhe 318 homens valentes, treinados para a guerra, capazes, né? Possivelmente homens que nasceram ali na sua casa, que eram destemidos e principalmente leais a Abraão, né? E esse número de 318, alegórico, né? Há uma interpretação e uma utilização pelas igrejas neopentecostais hoje, né? Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito disso. Eu vou tentar ser muito breve, a gente tem um pouquinho de conteúdo aqui ainda, e o nosso tempo já está caminhando para o final, mas eu vou tentar trazer uma interpretação a respeito disso. Ela não é muito longa, né? Mas vamos lá. Há uma interpretação famosa ali por Clemente de Alexandria, interpretando esse livro de Gênesis, né, que diz que esse número 318, 300 em hebraico, é uma letra, né, e o 18 em grego, e eles juntos formam um T, né, uma espécie de um T, e apenas levando em consideração alguns elementos, ou essa analogia muito fictícia, alegórica, né, que não tem nenhuma confirmação, ele diz que na verdade Abraão não estava levando esse número, sim, ele estava vendo Cristo ali na cruz, né? Isso não tem nenhuma associação bíblica real aqui, né? E esse número também de 318 pastores orando numa campanha, o neopentecostalismo tem usado, né, quando oram para alcançar um milagre, é um número muito explorado e infelizmente sem muito fundamento, né? Esse número nesse contexto só confirma a quantidade mesmo de Abraão, de elevada que Abraão tinha ao seu poder, né? Para ele escolher 318 guerreiros, né, que ele tinha à sua disposição, ele deixou outras pessoas para proteger também a terra onde ele estava, né? Então ele escolhe os 318, imagina o restante que estava com ele, que não lutava, que eram apenas pastores, servos, mulheres, né? Era muita gente que estava com ele. Junto com seus aliados, possivelmente tinha um exército de mais ou menos 500 homens, né? Quando a palavra de Deus diz que ele se junta aqui com seus aliados ali do vale de Hebron, né, onde eles estavam nos carvalhais, de Manre e com Escol e o seu irmão, né. Abraão confia em Deus e parte então em perseguição a esse exército dos reis mesopotâmios. Verso 14 diz que Abraão soube que o seu sobrinho estava preso e fez sair 318 homens e perseguiu até Dan. Né? Dan é a cidade mais ao extremo de Canaã, ou seja, mais ao norte, ou seja, os pega quase saindo do seu território, ou seja, de Hebron até Dan ali, eles caminharam cerca de 240 quilômetros para alcançar o exército, né? Então, nós estamos falando aqui de Hebron, né, onde é que Abraão estava, até Dan, aqui, né, onde eles precisavam estar, né. Isso vai nos dando uma dimensão de que havia um preparo por parte de Abraão, estavam preparados para isso, né. Abraão, então, seus homens usam uma estratégia para que espera cair à noite, né, verso 15, à noite Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Robá, que ficava ao norte de Damasco, né? Então, Abraão e seus homens usam a estratégia, esperar a noite cair, garante o elemento surpresa, divide em grupos, né? Possivelmente um em cada flanco ali na batalha, né? E os homens do exército mesopotâmio do Oriente possivelmente ali estavam festejando a vitória, né, promovendo banquetes, aproveitando os espólios, usando as mulheres escravas, né, fazendo festas, orgias, né, pós-guerra, e não esperavam esse ataque, né.
Então, a palavra de Deus diz que no verso 16, os reis eles fogem, né? E o Abraão os perseguem até Damasco. Damasco, da onde eles estavam ali em Dan, seriam 95 quilômetros acima, né? Até Damasco, num lugar chamado Obar, para de fato aniquilar aquele exército, né? E ao fugir, os reis deixam para trás os espólios, escravos, gado, tudo quanto que eles pegaram ali do povo, né? E ali no verso 16 vai falar exatamente o que Abraão trouxe de volta, né? Trouxe todos os bens e também seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres, o povo, e aqui esclarece o que Abraão trouxe de volta, né? Foram 5 coisas. Todos os bens, seu sobrinho, os bens do sobrinho, as mulheres e o povo todo que foi levado como escravo, né? Então, com a vitória, todo o povo é trazido de volta com alegria, e Abraão glorificando a Deus pela vitória com cerca de 500 homens frente a um exército poderoso que aniquilava onde quer que passava. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz as coisas do impossível, né? Derrotando 5 reis apenas com a mão de Deus aos seus lados, né? Era um exército muito poderoso. Deus estava com Abraão. E este foi o segredo da vitória de Abraão. Não seus homens treinados, mas porque Deus estava com ele. Então, diante das batalhas da nossa vida, diante dos obstáculos que nós vamos trilhar, lembre-se que Deus está contigo. Se você for no seu braço, você vai perder para aquele que é mais qualificado. E o mundo, infelizmente, é muito qualificado. Eles são especialistas em oprimir, né? A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, né? Que nós venhamos ter dores neste mundo, né? Teremos aflições, a palavra de Deus nos fala. Mas o Senhor venceu o mundo, nós temos a sua destra fiel para conosco. Nós podemos contar de fato com essa mão de Deus sobre cada um de nós. Ela ainda está disponível. Por mais poderoso que seja aquilo que está à nossa frente, por mais difícil que seja aquilo que está diante de nós, a mão de Deus à frente facilita as coisas. O que parece impossível, com Deus no controle, tudo é possível, né? Esse foi o segredo da vitória de Abraão diante dessa situação. Esse é o segredo de uma vida cristã também, quando Deus vai à nossa frente. Amém, gente? Ufa! Falei muito rápido, tinha muito conteúdo, estamos dentro do tempo. Estamos aqui com 52 minutos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não hesite em mandar, fale comigo. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana, em nome de Jesus. E até a próxima semana, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!